Bom dia, a paz do Senhor, manhã da ressurreição, Cristo Jesus ressuscitou. Amém? E Ele vive. E porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Gloriosa mensagem da ressurreição de Cristo Jesus, numa manhã gloriosa, que mesmo fechados em nossas casas não deixaremos louvar e adorar aquele que se entregou e ao terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte e dando e concedendo a todo aquele que nele crê vida e vida com abundância. É uma alegria esta manhã podermos estar aqui, podermos celebrar, mesmo que um pouco distantes, um pouco limitados, mas por certo que os nossos corações não estão limitados e a glória do Senhor estará sobre as nossas vidas. Esta manhã nós celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Nós celebramos a vitória de todos os salvos sobre a morte. Celebramos a vitória da Igreja do primeiro século. Celebramos a vitória da Igreja de todos os tempos. Aqueles que ao longo da história de 2000 anos têm podido celebrar Cristo Jesus. Na verdade é um dia marcado no calendário, mas que nós com alegria lembramos aquilo que o Senhor fez em nosso lugar. E lembramos também o lugar que Ele tomou, glorioso Senhor Deus de toda a glória, concedendo a todos os seus salvos que na glória, numa eternidade perfeita e absoluta, se possam reunir com Ele e viver e reinar com Ele para todo sempre. Nós, mortais, nós, pecadores, nos tem sido aberta a porta da salvação. Quando o túmulo se abriu e Jesus saiu, nós podemos verdadeiramente com Ele alcançar vida eterna. E sobre isto falaremos esta manhã com grande alegria, grande gozo. O meu coração está cheio de alegria. Esta manhã tivemos um tempo maravilhoso aqui em casa, em família, alegrando-nos na ressurreição do Senhor. Podemos até fazer algumas publicações e ouvir algumas músicas e algumas histórias de Páscoa para celebrar este momento tão especial. É para nós uma alegria tão grande saber que Cristo verdadeiramente ressuscitou e está no céu de glória. Abra comigo a palavra do Senhor em Lucas 24, seguindo esta série de sermões. Este será o 7º. Esta tarde nós estaremos falando, se Deus nos permitir assim, às 5h30, nós estaremos falando da ascensão de Jesus. Mas hoje, focando-nos naquilo que há 2000 anos, à volta disso, as mulheres puderam presenciar e o povo, os apóstolos, mais tarde puderam ver e puderam experimentar a ressurreição de Cristo, a esperança da Igreja. Mas antes disso, oremos ao Senhor. Pai da glória, nós louvamos o Teu nome porque Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque nesta manhã podemos com alegria os nossos corações serem inundados da paz maravilhosa que existe e que está alicerçada na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, nós a Ti damos glória. Aleluia, Jesus ressuscitou. Obrigado, Senhor, porque a morte não pôde deter. Obrigado, Deus, porque nada deteve que o Senhor de toda a glória ficasse fechado num túmulo. Mas Ele vive, porque Ele vive, nós viveremos, e a nossa esperança, a nossa consolação, a nossa certeza e a nossa convicção está na ressurreição do Senhor. Ó Pai, nesta manhã, por Tua grande graça e favor, concede-nos entendermos a ressurreição, nela nos alegrarmos e percebermos que o Senhor reina e vive para todo sempre. Pai amado, a Ti damos glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Abra a palavra do Senhor então comigo, como já disse, em Lucas 24. Nós iremos estudar o texto que vai desde o versículo 1 até ao versículo 35. Mas nós iremos fazê-lo de uma forma pausada, dado que o texto é um pouco longo. E vamos iniciar então com os versículos. Eu preciso só aqui de um momento para colocar minha imagem aqui preparada para isso. Isso, nós iremos então... Peço desculpa aqui, só preciso de mais um momento para colocar aqui. Versículo 1 ao versículo 3 de Lucas 24, diz assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Pense, quando você procura alguma coisa e você quer achar,
É por isso que você procura, porque perdeu alguma coisa. Jesus deu até exemplos da dracma perdida, etc. E da ovelha perdida. Mas olha aqui a importância. Elas buscaram o corpo de Jesus e não puderam achar. E não puderam achar porquê? Porque ele havia ressuscitado. E diz a palavra sobre o versículo 4, e aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e baixando o rosto para o chão, e eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Elas estavam buscando aquele que estava vivo entre aquele que estava morto. Eles tinham ido ao sepulcro buscar alguém que estava vivo. E no sepulcro estão os mortos. Jesus não estava lá. O sepulcro estava vazio. Elas, que se você está a acompanhar as mensagens, na mensagem anterior falámos e terminamos com essa ideia de que as mulheres estavam preparando os ungentos para voltar ao sepulcro depois do dia da preparação, depois do dia do descanso, do sábado. Mas no primeiro dia da semana elas fizeram aquilo que tinham planeado. Elas foram ao sepulcro. Mas Deus tinha outro plano. Havia outro plano que havia sido anunciado e estabelecido por Deus desde a fundação do mundo, em que Cristo, ao terceiro dia, haveria de ressuscitar. E elas chegaram lá e não o puderam achar, porque Ele havia ressuscitado. Ao contrário, com certeza que elas tiveram temor, com certeza que elas se atemorizaram, diz o texto. E se você leu a nossa mensagem de Páscoa, eu falava exatamente nisso, temor e alegria, a junção dos dois na ressurreição de Cristo. Mas, repare, a nota importante para toda a Igreja de Cristo Jesus de todos os tempos é o facto de que elas não acharam aquilo que elas buscaram. Elas não acharam um corpo morto. Elas não acharam Jesus sepultado. Elas não acharam Jesus envolto em lençóis. Mas eles encontraram um sepulcro vazio. E o Senhor de toda a glória já havia saído do sepulcro, vencendo a morte, vencendo o mundo, vencendo o pecado, trazendo vitória para o seu povo. Ele tinha saído e havia ressuscitado. E os anjos disseram: lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Eles lembraram às mulheres daquilo que elas já tinham ouvido. Quantas vezes nós precisamos lembrar? É por isso que nós celebramos a Páscoa. É por isso que nós nos alegramos na Páscoa. Esta manhã é uma manhã de grande alegria para os salvos em Cristo Jesus. O nosso calendário marca a Páscoa, mas na verdade quando nós celebramos a ceia do Senhor, ou quando nós nos reunimos, ou quando nós lembramos a ressurreição do Senhor, é um momento de grande alegria. É por isso que nós precisamos de ouvir a mensagem do Evangelho repetidas vezes. Não é possível que você esteja a ouvir esta manhã, esta mensagem e diga assim: eu não preciso disto para nada, eu já sei. Porque lembramos, as mulheres sabiam, mas elas precisavam ser lembradas. O sepulcro estava vazio por uma razão. Jesus havia ressuscitado. E esta manhã eu quero lembrar à sua mente, eu quero trazer à sua memória que Jesus Cristo, o Senhor de toda a glória, ressuscitou. E Ele está vivo e vive para todo sempre, porque Ele é Deus eterno. E diz a palavra que os anjos lhe disseram: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado. E elas tinham assistido a isso. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E elas lembraram-se as palavras do Senhor. Acompanhe comigo, versículo 8. Eu sei que só se juntou agora. Lucas 24, versículo 8. E lembraram-se das suas palavras. E olha o que elas fizeram. Voltando por anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. Imagina a alegria destas mulheres quando elas foram de uma forma triste para encontrar o corpo de Jesus morto e fazer os preparativos. Mas depois, quando chegaram lá, o sepulcro estava vazio e elas receberam esta revelação e foi-lhes dito que o Senhor havia ressuscitado. Elas foram lembradas das palavras de Jesus que falava exatamente nisso. E diz a palavra que elas voltaram correndo e foram ter com os apóstolos e contaram, os 11 agora, Judas não mais estava entre eles, versículo 9, foram ter com os 11 e contaram todas estas coisas e diz que aos demais. E eram elas Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. A alegria no coração destas mulheres. Elas foram privilegiadas. Há um tempo atrás eu fiz uma mensagem exatamente sobre isso. O privilégio que as mulheres tiveram no ministério de Jesus. E este foi o maior deles todos. Claro, participar da salvação, ser salvas em Cristo Jesus é maior ainda, mas dentro daquilo que foi o ministério físico terreno de Jesus, foi o facto de elas serem elas, aquelas que Deus escolheu para que fossem aquelas que anunciaram a ressurreição do Senhor aos apóstolos. Eles não estavam lá, mas elas foram. Elas foram e elas encontraram um sepulcro vazio e puderam voltar com grande alegria e anunciar. E no versículo 11 encontramos um momento difícil de entender.
E as suas palavras os pareceram como desvario e não as creram. Escuta, Jesus tinha dito que ia ressuscitar ao terceiro dia. Mas elas viram-se pelo que fazia, elas foram anunciar, mas os apóstolos acharam que era um desvario. Tão loucas, que loucura é essa? Quantas vezes nós precisamos ser lembrados? Quantas vezes o nosso coração se torna incrédulo? Quantas vezes nós temos dificuldade, perdemos a fé? É por isso que a fé é um dom de Deus. E nós precisamos esta manhã, você e eu, precisamos esta manhã de ser lembrados e que Deus produza fé na minha e na sua vida para que nós possamos crer. Elas estavam a ouvir, mas elas estavam incrédulas. As tribulações, as angústias dos últimos dias eram terríveis. Mas elas tinham visto o pouco vazio e eles não. E eles sentiram-se como não crerem. Que o Senhor nosso Deus, esta manhã, possa abrir o nosso coração para crermos na verdade do Evangelho que Cristo Jesus ressuscitou. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Pedro foi ver. Pedro era sempre aquele mais entusiasta, né? Aquele que diz, eu vou contigo até à morte, eu faço tudo, né? Lembrar o nosso Pedro, né, aqui em casa. Então, sempre mais entusiasta. Então, Pedro foi correr lá e baixou-se, ouviu realmente os lençóis, mas não retirou-se consigo, admirado daquele caso. E a história interrompe aqui para um episódio. Lucas interrompe aqui para contar um episódio referente à ressurreição muito interessante, que eu gostaria da sua atenção comigo e a sua paciência para lermos todo este texto, porque ele é super interessante. Eu vou pausadamente ler isto, explicando a palavra do Senhor. E eis, versículo 13, acompanhe comigo por favor, Lucas 24, e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Dois discípulos vão a caminho de Emaús, nós conhecemos o texto, dizemos sempre os discípulos a caminho de Emaús, eram dois deles, foram, e iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Sabe aquela conversa que você tem com alguém quando acontece alguma coisa e você começa a comentar, né? Aquela conversa que a gente agora só tem à volta do que está acontecendo nos Estados Unidos e do vírus, fica conversa. E eles estavam conversando sobre o assunto que tinha acontecido nos últimos dias, a crucificação do Senhor, possivelmente o julgamento falso, as falsas testemunhas, a posição de Pilato, os Barabás ser solto. E estavam a comentar estes assuntos. E iam falando entre si tudo o que havia sucedido. E aconteceu, note o versículo 15, que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus se aproxima e ia com eles. E no relato de Lucas é a primeira vez que aparece Jesus, a aparição física de Jesus após a ressurreição. No relato de Lucas. E ele fica com eles, mas os olhos deles estavam como fechados para que não o conhecessem. Jesus estava ali diante deles, mas não estava a ser permitido que reconhecessem Jesus. E olhe porquê. E ele, Jesus, lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e porque estáis tristes? E Jesus vai perguntar: porquê vocês estão tristes? O que está a passar aí? E respondendo um cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nelas têm sucedido nestes dias? Se vocês eles diziam assim: não tens televisão, não tens internet, o Facebook não está a trabalhar, porque tu não sabes o que estão a dizer, és tu peregrino entre nós. Não ouviste nada destas coisas? Todo o mundo está a falar do mesmo assunto. E ele respondeu: quais? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras diante de Deus e todo o povo. Olha a confissão deles diante do Senhor. Sendo que Deus conhece todas as coisas, claro que Deus sabia o que ele estava a dizer, mas eles estão diante fisicamente de Jesus, sem saber quem ele é. E eles falam que ele tinha sido um profeta poderoso em obras diante de Deus e todo o povo. Eles falam tal e qual a divindade de Cristo, mas eles apresentam o Senhor como alguém realmente poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Muitas vezes nós ficamos muito presos aos milagres de Jesus e esquecemos as palavras de vida eterna que ele falou. A palavra dele, poderosa, o ensino, que era com autoridade e não como os escribas, contamos nas Escrituras esse texto. E como os principais sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E eles dizem, sabes, então os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram, foi morto, foi condenado, e começam a explicar a crucificação a Jesus. Né? Jesus não sabia, né? Eles começaram a explicar. Então é interessante este texto, é tão maravilhoso. E nós esperávamos que ele fosse o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isto, é já o terceiro dia
desde que essas coisas aconteceram. E note, eles disseram assim, hoje já é o terceiro dia. Jesus havia dito que havia de ressuscitar ao terceiro dia. Mas doesn't ring the bell. Não estava a fazer ligação, né? Não caía a ficha, né? Do terceiro dia. Era o terceiro dia. E hoje é o terceiro dia. E nós estávamos à espera que ele fosse o que remisse Israel, ele fosse aquele que nos libertasse, ele fosse aquele que viesse trazer a solução para o povo de Deus. Mas já é o terceiro dia, né? E acrescenta uma frase tão interessante. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que tinham uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns que estavam connosco, referindo-se, por exemplo, a Pedro, foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Escuta, eles estavam tristes, pesarosos. Era o terceiro dia. Eles esperavam que fosse o começo de Israel. Jesus havia dito que havia de ressuscitar o terceiro dia. Eles sabiam que as mulheres tinham ido ao sepulcro que estava vazio. Eles sabiam que alguns dos discípulos tinham ido ao sepulcro e não o tinham achado. E ainda assim eles estavam tristes. Até que Jesus lhes diz assim: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não vinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E Jesus faz uma exposição de toda a Escritura, numa teologia bíblica maravilhosa, extraordinária, em sendo que ele próprio é a palavra, e lhes expõe exatamente aquilo que haveria de acontecer. O próprio Senhor de toda a glória está ali e lhes explica. E lhes fala da própria palavra. Ainda assim, eles não tinham reconhecido que era Jesus, mas estavam a escutar a vinda da própria boca do Senhor falando daquilo que eles conheciam, que eram os profetas e Moisés. E chegaram à aldeia para onde iam. Tinham chegado lá, ao lugar onde eles deveriam ficar, e ele fez como quem ia para mais longe, versículo 28. E eles continuam a dizer, dizendo, fica connosco, já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Jesus agora entra para ficar com eles. Eles não sabem que é Jesus. E eles entendem que é um peregrino, que é um estrangeiro, que alguém que passou por ali. Alguém que não é dali. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Lembra que Jesus é o pão do céu? Lembra que Jesus disse, eu sou o pão? Você lembra que Jesus, quando partiu o pão, disse, o meu corpo que é partido por vós? E ele diz que tomou o pão, e tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Vamos parar aqui um minuto. Quando Jesus pega no pão, partiu, abençoou e lhes deu, diz a palavra que os olhos deles se abriram. Caro ouvinte, o que eu desejo para si nesta Páscoa é que os seus olhos espirituais, os meus olhos, os olhos de todos, possam ser cada vez mais abertos para a grandeza de que Cristo Jesus, o Senhor de toda a glória, ressuscitou. Eles até sabiam a história, eles até contaram a Jesus, e Jesus explicou-lhes, mas até que os seus olhos fossem abertos, eles continuavam como no início, quando iam a caminho de Emaús, e Jesus se juntou, e eles não eram capazes de reconhecer que Jesus era o Cristo prometido, aquele que estava diante deles, era o Jesus ressurreto. Nós podemos conhecer toda a história da Páscoa, você pode assistir a todos os filmes de Páscoa que você quiser, você pode conhecer todo, você pode ler os evangelhos todos hoje, você pode ler o melhor livro de teologia sobre a ressurreição e a crucificação de Jesus, você pode ouvir o melhor teólogo hoje, mas se Cristo Jesus, Senhor toda a glória, não abrir os seus olhos espirituais para que você verdadeiramente creia e veja Jesus, de nada resulta. Nesta busca o Jesus toda a glória, busca o Senhor toda a glória. Se você diz assim, eu já conheço, busque mais, para que Ele abra cada vez mais os nossos olhos da fé, para que verdadeiramente a Páscoa, a celebração, a alegria da ressurreição possa inundar as nossas vidas de tal ordem que nós tenhamos uma paz e um gozo tão grande em Cristo hoje como nunca experimentamos. Mas um dia, apontando para aquele dia que experimentaremos em toda a sua glória e esplendor, no céu, para onde Jesus subiu. Mas esse é o assunto desta tarde. Por agora, vamos atender o texto aqui. Abriu-se os olhos e eles apareceram. Jesus foi. Versículo 32. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornando para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com ele, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho
e como deles foi conhecido no partir do pão. Os discípulos, depois disto, voltaram correndo para Jerusalém e comentaram: não ardia o nosso coração? Havia alguma coisa extraordinária? Talvez o seu coração está a arder esta manhã por esta mensagem. Espero que não seja o meu entusiasmo e a minha alegria pela ressurreição. Espero que seja o Espírito Santo trabalhando em si. Havia qualquer coisa que mexia com eles. Havia qualquer coisa que era especial naquilo que eles estavam a ouvir. E diz que o seu coração ardia quando ele abria as Escrituras, quando ele explanava o Evangelho. Eles voltaram, tornaram para Jerusalém e acharam os 11 juntos e contaram o que tinha acontecido. E os 11 diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Agora eles já criam, agora eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado, agora eles estavam na expectativa de o ver, agora eles sabiam que o Senhor toda a glória havia vencido a morte, a razão pela qual o sepulcro estava vazia, porque verdadeiramente ele vivia. Correu na altura o boato, a ideia de que alguém havia roubado o corpo de Jesus. Os discípulos foram acusados disso, mas essa era uma mentira. A verdade é que ele verdadeiramente tinha ressuscitado em glória e majestade. E Simão, Pedro, já o tinha visto. Ele que tinha corrido ao sepulcro e o sepulcro estava vazio. Ele já tinha tido um encontro. Os dois discípulos já tinham visto o Senhor. Agora havia provas. E diz que eles puderam contar a eles o que tinha acontecido no caminho e como os seus olhos haviam sido abertos para que eles pudessem ver o Senhor. O meu desejo nesta manhã é que esta alegria da ressurreição, a qual é a garantia do salvo para a vida eterna, é que todos aqueles que estão a ouvir esta mensagem possam receber. Porquê é que é tão importante, sim, a ressurreição do Senhor? Porquê é que trouxe tanta alegria aos discípulos? Porquê é que os discípulos podiam agora participar? Porque a ressurreição do Senhor garante ao salvo a vida eterna. Ele não só pagou o preço pelos pecados, ele ressuscitou em glória. E todo aquele que nele crê tem essa vida eterna. O Senhor de toda a glória ressuscitou de entre os mortos e concede assim garantia a todos os salvos de todos os tempos, de todos os lugares, que um dia estarão com o Senhor para todo sempre. O inferno não é mais lugar de condenação, porque a cruz foi colocada e os pecados foram pagos. Mas há mais. Jesus ressuscitou ao terceiro dia e como ele ressuscitou, nós, os salvos, ressuscitaremos. E estaremos com ele para todo sempre. A morte não mais tem domínio sobre o salvo. A morte é simplesmente a porta de entrada para uma vida eterna que nem nada se compara com o que experimentamos aqui. Aqui sofremos as consequências do pecado. Aqui sofremos o pecado nas nossas vidas. Aqui vivemos com momentos de amargura e de angústia. Mas a glória da ressurreição nos abre a porta para o porvir, para um reino eterno, onde não existe pecado, onde não existe maldade, onde não existe erro, onde não existe nada que ofenda a santidade do reino do Senhor Todo-Poderoso. Jesus ressuscitou. Diz a palavra do Senhor que Ele é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar em glória. E todos aqueles que nele esperam, nele ressuscitarão também. E estarão com o Senhor. Oh, que momento extraordinário! Não há nada melhor, não há satisfação maior. O salvo pode viver nesta terra agradando o Senhor e nele se alegra, porque a sua vida está guardada nas mãos de Deus para todo sempre. Oh, caro ouvinte, o meu desejo é que você possa ter essa certeza, essa alegria, essa convicção. O meu desejo é que em momentos de tribulação e angústia, como por exemplo este que estamos a viver no mundo, possa haver em si uma esperança de vida eterna. Algo que vai para além daquilo que você vive aqui, daquilo que você olha, daquilo que os seus sentidos podem perceber. Há um céu de glória. E todo aquele que crê em Jesus, aquele que foi lavado dos seus pecados, que tem arrependimento em sua vida, aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador, ele aponta para uma eternidade, aquele a quem lhe foram abertos os olhos. O meu desejo, nesta manhã, a minha oração por si, é que Deus abra os seus olhos, como fez a estes dois homens a caminho de Emaús. Assim como Ele fez com as mulheres, quando foram ao sepulcro e o sepulcro estava vazio. É que os olhos espirituais nossos possam nesta manhã ser abertos e de milhares de pessoas possam ser abertos para que vejam a glória do porvir e nela se regozijem. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não havia esperança. Não havia Evangelho. O Evangelho estaria incompleto. Às vezes nós paramos na morte do Senhor e apontamos para a sexta-feira, que nós chamamos Sexta-feira Santa, por
certo, devemos apontar, devemos lembrar, mas o de manhã da ressurreição, o domingo da ressurreição, traz-me a minha esperança de glória eterna, traz-me a minha certeza, a convicção de que o meu Senhor venceu a morte, e porque Ele venceu nele, eu vencerei, não por minhas obras, mas por graça, não por alguma coisa que eu tenha feito, mas porque Ele fez, não porque eu sou capaz, mas porque Ele é o Senhor da glória, ressuscitou e Ele está vivo, e porque Ele está vivo, eu viverei para todo sempre com Ele. Você percebe a alegria da minha alma? Será que eu consegui passar para si a alegria, o gozo, a satisfação que eu tenho em Cristo? A minha satisfação não é, a minha certeza não depende dos governos, não depende dos médicos, não depende dos cientistas agora para descobrir a cura do coronavírus. Não, depende do Senhor. Porque aconteça o que acontecer, eu estarei com Ele. Ele vive, porque Ele ressuscitou dentre os mortos, porque Ele é o Senhor de toda a glória. Ele venceu e o sepulcro não o pôde ter, a morte não o pôde ter. E todo aquele que está em Cristo tem esta certeza, esta convicção. É por isso que a manhã da ressurreição é a manhã mais gloriosa do ano para o salvo. Não há dia mais importante, não há manhã mais bonita, não há coisa mais extraordinária. Hoje tem um sol bonito, você pode ver atrás de mim, e nós alegramos que o sol nasceu e parece tão linda a Páscoa. Mas ainda que chovesse e houvesse trevas, por certo que no coração do salvo hoje há alegria, porque Jesus ressuscitou. Mas escute, esta alegria não termina hoje. Ela continua amanhã. E você diz, pois é, segunda-feira de Páscoa. Não, ela continua na terça, ela continua na quarta, ela continuará sempre até o dia em que estaremos na glória para todo sempre, e para todo sempre estaremos com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Meu amigo, esta manhã eu quero orar por si, por mim, pela minha família, pela família da Fangese, pedindo ao Senhor que neste dia, ao longo deste dia, abra os nossos olhos da fé para que possamos ver, crer com todo o coração que Cristo Jesus ressuscitou e Ele está vivo, e que essa seja a sua e a minha esperança, em nome de Jesus. Amém. Pai amado, nesta manhã nos apresentamos diante de Ti, te pedindo, Senhor, que os nossos olhos da fé sejam abertos, de uma tal forma que a alegria da ressurreição seja tão abundante nas nossas vidas, que o cântico nos nossos olhos, a satisfação que há em Cristo, que aponta para a eternidade, seja marcante no nosso viver, não só hoje, mas até o resto dos nossos dias. Senhor, obrigado, porque Cristo Jesus, Senhor de toda a glória, está vivo. Ele vive e reina para todo sempre. A Ele seja a glória, o louvor e a adoração, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Nesta manhã, como não podia deixar, nós vamos cantar. Nós vamos cantar um hino que diz Porque Ele vive. Um hino bem conhecido, você deve, por certo você conhece, é o hino 545 da harpa cristã. E nós vamos cantar Porque Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Eu peço que você cante comigo, com alegria, que você possa encher o seu coração, os seus pulmões de ar, e possa cantar com alegria, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. O coral aqui vai me ajudar, não é? Amém. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Que Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus,
chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. A minha família vai juntar aqui a mim, como é normal, costume pelos nossos cultos, e aqui está a família Val, toda vestida a rigor hoje, porque é Páscoa, não é? Nós estamos alegres com Jesus. Só para a sua nota, a primeira pessoa da nossa casa a acordar com grande alegria de madrugada foi aqui a Lili. Tá? A Lili acordou hoje toda feliz e já estava na cozinha, queria preparar o café da manhã, o pequeno almoço, o café da manhã, com alegria porque era Páscoa, não? Então nós estamos muito alegres esta manhã, tivemos um bom tempo em família, esta é a família Val, estamos aqui para servir a Deus, servindo a você. Agora, neste momento, à distância, mas com a palavra de Deus. Por favor, deixe seus comentários, fale connosco, entre em contato, estamos disponíveis para este contigo. Nesta tarde, iremos terminar esta série de 8 sermões com a Ascensão de Jesus e você está convidado a estar connosco. 5h30 da tarde, no nosso live, e se há alguma mensagem para trás você quer rever, você pode rever. Eu desejo uma Páscoa muito feliz. Deus em Cristo Jesus possa abençoar a sua vida, fortalecer e possa se revelar a si em glória. Deus abençoe. Páscoa feliz para todos. Bye! Páscoa feliz! Words.